Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério eucarístico. Essa semana trabalhando o novo catecismo romano. Vamos trabalhar os parágrafos 1391 até 1401. Nós vamos ver os frutos da comunhão. É o nosso 59º encontro. Então vamos ver o que fala o nosso catecismo novo, catecismo romano. O tema é os frutos da comunhão, 1391. O que realiza a Eucaristia quando nós comungamos? E o catecismo diz: a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. É um dos primeiros frutos que nós vemos. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Essa intimidade crescente cada vez mais. Por isso que quanto mais a pessoa cresce no amor a Jesus Cristo, mais ela participa da comunhão para viver esse momento de intimidade cada vez mais crescente. Pois o Senhor diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Citação do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 56. A vida em Cristo, nos diz o catecismo, tem seu fundamento no banquete eucarístico, que é o centro da vida da fé cristã. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então nós temos aqui o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 57. Isto é, a Eucaristia dá vida, gera comunhão. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que é dado o penhor da vida, como quando o anjo disse a Maria Madalena: Cristo ressuscitou. Eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe Cristo. Isto vem tirado do ofício Sírio-Antioqueno. O que o alimento material produz? Então, o alimento material produz em nossa vida corporal, porque ao comermos o alimento se transforma em nós, em força vital para que possamos viver. Se alimenta, a gente morre. A comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. Só que ao receber a comunhão, o Cristo não se transforma em nós, mas nós é que nos transformamos no Cristo. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento de vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística. Como seria bom que as pessoas tivessem essa comunhão diária. O pão da nossa peregrinação, nós que caminhamos, pressurosos, rumo à pátria definitiva, somos cidadãos do céu e devemos nos alimentar nesse período em que nós estamos nessa itinerância, nessa caminhada para o reino de Deus, até o momento da morte, quando nos será dado como viático. A comunhão também, o outro dado, ela nos separa do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, em nosso favor, em razão da nossa vida.
E o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem purificar-nos. A Eucaristia gera uma purificação. A Eucaristia perdoa pecados. Depois nós vamos ver como, em que sentido. Ao mesmo tempo dos pecados cometidos e sem perseverar nos pecados futuros. Há um verdadeiro arrependimento da pessoa a partir do momento em que ela faz o propósito de viver na sua vida com Cristo. Toda vez que recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre. Eucaristia diária, Eucaristia sempre. A Eucaristia nos fortalece. A pessoa que não se alimenta da Eucaristia enfraquece espiritualmente, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade na vida diária e tende a arrefecer, a crescer. Esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Então, quais são os pecados perdoados? Os pecados veniais. Lembre, no capítulo 5º da primeira carta de São João, ele faz uma distinção entre os pecados veniais e pecados mortais. Se alguém pecar, reze. O Senhor perdoará os pecados. Ele diz, mas eu não falo aqui dos pecados que levam à morte, os pecados mortais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas de enraizar-nos nele. A necessidade de trazermos sempre à memória o sentido profundo da necessidade de nos alimentarmos da Eucaristia. Visto que Cristo morreu por nós, por amor, quando fazemos memória de sua morte no momento do sacrifício, pedimos que o amor nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo. Pedimos humildemente que, em virtude deste amor da cruz, pelo qual Cristo quis morrer por nós, nós também, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sejamos nós mesmos crucificados para o mundo. É uma relação de entrega. A memória é muito importante, manter essa memória sempre viva da Eucaristia, porque ela nos ajuda a ter força, a fomentar as realidades, as virtudes e assim vencer os vícios. Tendo recebido o dom de amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. 1395. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros, porque ela nos fortalece no presente para que não os cometamos no futuro. Quanto mais participamos da vida de Cristo e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais difícil de ele separar-nos pelo pecado mortal, porque nós seremos capazes, fortalecidos pela Eucaristia, ser capazes de nos fortalecer para evitá-los. A Eucaristia não é destinada a perdoar os pecados mortais, e para isso tem a confissão, o sacramento da reconciliação, Para isso tem o sacramento da reconciliação. Dentro do sacramento da reconciliação existe o ato de confessar, a confissão. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. Um outro fruto, a unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a Igreja.
Os que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Uma comunhão de amor, uma comunhão de vida. Por isso mesmo, Cristo os une a todos os fiéis em um só corpo, a Igreja. Todo esse pensamento nós podemos encontrar, inclusive na reflexão que eu tenho feito na carta de São Paulo aos Efésios. A comunhão renova, fortalece, aprofunda essa incorporação à Igreja. Me faz sentir essa pertença da Igreja. Porque ao comungar o Cristo, eu me transformo no Cristo, e ao transformar no Cristo, eu estou unido a este corpo de Cristo, que é a sua Igreja. A comunhão renova, fortalece e aprofunda essa incorporação à Igreja, realizada já pelo batismo. No batismo, fomos chamados a construir um só corpo. A Eucaristia realiza este apelo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Nos fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Já que é um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Essa citação é importante, fundamental, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 17. Há uma comunhão real, não é uma comunhão simbólica, é uma comunhão real, é uma participação real, é uma unidade. É claro que essa unidade, ela não é percebida pelos olhos, mas ela é sentida no coração como uma realidade de fé. Eu participo realmente do próprio Cristo. Estou inserido na sua realidade. Se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso sacramento, respondeis amém, sim, é verdade. Aquilo que recebeis e subscreveis ao responder, ouvis essa palavra, o corpo de Cristo, e respondeis amém. Sede, pois, o membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. Isso aqui é o sermão de Santo Agostinho, 272. Então, essa realidade, vale a pena rever isso aqui de Santo Agostinho. Se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Ali estou presente também como corpo de Cristo. Eu faço parte desta unidade com Cristo. Recebeis o vosso sacramento, e ao receber nós dizemos amém, sim, é verdade. Aquilo que recebeis e subscreveis, afirmar como documento ao responder, amém. Ouvi essa palavra, o corpo de Cristo, na hora de entregar aquele corpo, respondeis amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. A coerência daquilo que comungamos, a verdade daquilo que comungamos. A Eucaristia também compromete a nossa vida com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo, entregues por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, nossos irmãos. Então nós vamos ver agora São João Crisóstomo, sua homilia em 1 Coríntios 27:5. Ele fala assim: degustaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão? O que adianta eu comungar, mas não ter amor e a caridade? Eu vou comungar no vazio. A Eucaristia me abre ao outro. Desonras esta própria mesa quando eu não reconheço o irmão, não julgando digno de compartilhar de teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa.
Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa, mesa do perdão. E tu nem mesmo assim te tornastes mais misericordioso. São João Crisóstomo tem umas coisas interessantes. Isso aqui é interessante, né? Porque não adianta comungar e ao mesmo tempo não ser misericordioso. Eu estou negando a própria comunhão, porque a comunhão, ao me fazer tornar um Cristo, eu devo agir como Cristo, não agir como um ser humano antes do batismo, com as realidades irracíveis do ser humano, que não conheceu o Cristo, nem a fé, nem se transformou pelo Cristo. A Eucaristia é a unidade dos cristãos. Diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja, que rompe a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos que nele creem. Hoje nós vemos um arrobo de algumas pessoas que se julgam defensoras da doutrina, defensores da ortodoxia, ferindo a caridade, agredindo a caridade, rompendo a unidade da Igreja. No fundo, eles acham que prestam serviço, mas prestam desserviço à Igreja. As suas atitudes são atitudes de desunião, não atitude de comunhão. Mas isso vale da recepção que as pessoas têm que ter dos dois lados. E essa disposição para buscar o que é certo. Não o que nós achamos que é certo, mas aquilo que é certo e que nos foi deixado na Igreja. As igrejas orientais, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com um grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos. Eucaristia é Eucaristia. Principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia. As igrejas orientais seguem a tradição de São João. A Igreja Ocidental de Roma segue a tradição de Pedro e Paulo, que se une intimamente a nós. Por isso, certa comunhão em sacres na Eucaristia é não somente possível, mas também aconselhável, em circunstâncias favoráveis e com a aprovação da autoridade eclesiástica. Quer dizer, se você for participar, tiver condição de participar, for convidado a participar, né, da Eucaristia das igrejas ortodoxas, você pode participar, é até viável, né? É claro que tem algumas disposições, né, em circunstâncias favoráveis e também a aprovação da autoridade que diz, não, pode participar, a Eucaristia é válida. As comunidades eclesiais oriundas da Reforma, aí já é a Reforma Protestante, separadas da Igreja Católica, em razão, sobretudo, da ausência do sacramento da ordem, não conservaram a substância própria e integral do mistério da Eucaristia. Então, eles fazem uma representação. Ali não é sacramento, é simplesmente uma representação. Por esse motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a Igreja Católica, porque ali não existe o corpo de Cristo, ali não existe o sangue de Cristo, ali existe um símbolo. E símbolo não salva. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória na Santa Ceia da morte e da ressurreição de Jesus, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e espera sua volta gloriosa. Quando urge uma necessidade grave, então 1401, o critério do ordinário, os ministros católicos podem dar os sacramentos, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem espontaneamente. Vejam aqui, isso aqui é um dado interessante.
uma situação grave. Isso aqui a critério ordinário. Os ministros católicos podem dar comunhão, pode dar a Eucaristia, pode dar o sacramento da confissão, a unção dos enfermos, a outros cristãos, mesmo que sejam de outra lei, né, outro grupo, não católico, né, que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, né, pode conferir esses sacramentos a essas pessoas, porque a Igreja reconhece o batismo da maioria das igrejas como válido, mas que os pedem espontaneamente. A pessoa tem que pedir de forma espontânea, então não se pode negar os sacramentos. É preciso então que se manifestem a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresente as disposições exigidas. Pelo menos eles têm que ter noção daquilo que eles estão recebendo e o valor que a Igreja Católica dá, o significado que a Igreja dá, no sentido da verdade daquele sacramento que está sendo dado, está sendo conferido àquela pessoa. Então, com isso, nós vemos essa parte, né, da nossa reflexão, né, falando então desses frutos da comunhão. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar o Catecismo do Concílio de Trento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.